Pedro Ortigão Correia, economista, é convidado desta tarde do Fecho de Contas. Pedro, boa tarde, bom ano. Bom ano. Novo ano, primeira emissão de dívida, mas não muda muito no que diz respeito à visão que os mercados têm da situação das contas públicas portuguesas. É novo ano, mas a história mantém-se a mesma. É exatamente a mesma situação que nós tínhamos no final do ano passado, a mesma incerteza. As idas ao mercado são cada vez mais caras em termos da emissão dessa mesma dívida, porque a questão estrutural mantém-se. E a questão estrutural é exatamente esta. A um nível doméstico, nós temos que ser capazes de cumprir o nosso orçamento, e depois a um nível mais macro, mais superior, a Europa tem que ser capaz de resolver este impasse em que se encontra atualmente, entre tomar uma decisão de se transformar numa Europa mais federalista, em que existe um orçamento comum e existe uma emissão de dívida comum para todos os países, tal como acontece nos Estados Unidos, ou dar um passo atrás, em que acaba por expulsar aqueles que são incapazes de cumprir as regras que foram estabelecidas ao princípio. E é nestas duas realidades que vivemos. Por um lado, a doméstica nacional, em que nós temos que cumprir estas regras e temos que ser capazes de executar os vários orçamentos retificativos que foram apresentados no ano passado, e ao mesmo tempo o mercado também está a olhar para questões mais macros de ver para que caminho é que a Europa vai seguir. Se é um passo para a frente, se é um passo para trás. Este desequilíbrio vai ser sempre penalizado. De qualquer forma, essas duas realidades não se devem resolver a curto prazo. Portugal, para mostrar, para dar provas concretas de uma execução orçamental correta, para que o mercado tenha essas provas, deve demorar 2, 3 meses, não? E a nível europeu também não há grandes novidades em torno dessa emissão conjunta de obrigações. Portanto, Portugal terá condições para aguentar mais 3, 4 meses desta situação, destes níveis de custo de dívida? A questão agora vai prender-se muito mais com o rollover dessa mesma dívida, ou seja, nós temos um montante considerável de dívida que está a chegar à sua maturidade e que vai ter que ser refinanciada. Hoje fomos ao mercado buscar para 6 meses um montante de 500 milhões de euros. E nós, no final do primeiro trimestre, vamos ter que fazer, ao longo deste ano, algo como 40 mil milhões, quando a sua totalidade vai ser quase toda no primeiro trimestre. E, portanto, é quando chegarmos ao mercado com esses montantes que vamos ter a verdadeira noção se, de facto, o mercado está cá para nos apoiar, financiando-nos esse montante que é claramente superior ao de hoje, ou não, e se estiver, a que preço é que vai fazer? E é só nessa altura que nós vamos ter a capacidade de verificar se, de facto, podemos continuar sozinhos ou vamos ter que recorrer a este fundo europeu, já que o mercado não nos vai emprestar a totalidade desse dinheiro. Aí é que nós vamos, de facto, ver. Quanto à execução orçamental, ela vai ter que ser verificada ao longo deste ano, porque muitas das medidas que foram tomadas no ano passado demoram algum tempo a tomar efeito. Aquelas que têm imediatamente a ver com o corte da despesa, sobretudo este corte da despesa primária a nível dos salários, esse vai ser já verificado. Do lado da receita, vamos ter que ver se de facto não vai derrapar em termos de coleta, porque as projeções, ao que parecem, são bastante otimistas, porque se nós entrarmos num quadro de recessão, todo este montante que foi estimado de coleta de impostos vai ser muito provavelmente abaixo daquilo que foi previsto inicialmente, porque a economia vai entrar num processo de travagem às 4 rodas e esperemos que não seja uma travagem que acabe em derrapagem, porque então os valores da coleta fiscal vão ser muito mais baixos e então aí vamos ter muito mais dificuldade em cumprir o orçamento que foi apresentado. E perante essa situação, e já falámos disto noutras ocasiões, Portugal não deveria tomar essa iniciativa de avançar já para o tal pedido de ajuda? Existem mecanismos processuais para que isto ocorra e isso ocorre a partir do momento em que nós não tivemos mais nenhum recurso e politicamente é uma decisão difícil de tomar porque é como que entregar a toalha, deixar de cair a toalha ao chão e dizer já não consigo mais, eu vou perder este round porque E nenhum político quer assumir essa postura. E, portanto, até à última vão tentando manter este grau de soberania através do seu próprio financiamento. E nós vimos o esforço que foi posto na agenda do Ministro das Finanças, que andou o mês de dezembro a percorrer em roadshow, mais quase que o Pai Natal a dar a volta ao mundo à procura de, não a dar presentes, mas à procura de os receber. Mas, para já, a China mostrou que poderá dar uma ajuda, comprar alguma dívida, mas isso também é insuficiente para as necessidades de Portugal. E como é que Portugal, o IGCP, tem-se visto que tem fugido das tais emissões a longo prazo, tem privilegiado os bilhetes do Tesouro com estas emissões curtas. O grande teste virá, de facto, quando o IGCP tentar colocar uma emissão a 10 anos? A 10 anos, claramente. Neste momento eles não estão a colocar a dívida de bilhetes de Tesouro a curto prazo porque é mais eficiente, eles estão a colocar porque não têm outra alternativa.
porque se neste momento formos ao mercado tentar colocar dívida a 5 anos ou a 10 anos, vai ser muito difícil conseguir isto a valores razoáveis e por isso o Instituto não tem outra alternativa senão colocar esta dívida a muito curto prazo. Caso contrário, seria muito, muito difícil. Agora, quando tivermos que renovar existente... Tem que ir mais vezes ao mercado, não é? Vai ter que ir mais vezes ao mercado. Vai ter uma grande concorrência por parte de Espanha ao longo deste primeiro trimestre. O mercado vai estar atolado de renovações de dívida soberana ao longo desta primeira metade do ano. Mas o drama não está só do lado da dívida soberana, porque quando nós olhamos para trás da dívida soberana, existe toda a dívida das empresas, que essa também tem que ser refinanciada. E o verdadeiro drama está aí. Todas aquelas empresas que têm que ir ao mercado buscar dinheiro ou levantar dinheiro junto dos investidores, estão tapadas, entre aspas, por toda esta emissão de dívida pública que limita o plafond superior em termos de risco daquele país. E, portanto, todos os bancos, por exemplo, que têm que ir ao mercado financiar-se, vão ter uma enorme dificuldade de o fazer enquanto esta situação da dívida pública não estiver resolvida. Veja-se, por exemplo, o caso da EDP, que tinha uma parte de uma privatização, que até estava orçamentada no final do ano passado através da emissão de um convertível, que acabou por não se realizar. E não tem a ver com questões da própria EDP, da capacidade da EDP de pagar os seus compromissos em relação ao convertível. Tem a ver com o facto de o mercado não ser capaz de lhe colocar um preço, porque a dívida de menos risco que está acima, que é soberana, ainda não tem um preço estável, ou ainda não tem um preço definido. E, portanto, não há mercado. O que isto quer dizer é que não há mercado abaixo do mercado de dívida pública. Isso é dramático. Também essa questão das operações de privatização ainda vai dificultar também mais as contas do Estado em 2011, porque há um encaixe que está previsto e que provavelmente também não haverá condições de mercado para fazer essas operações. Este já estava orçamentado em 2010 e não se cumpriu. E, portanto, esse é um drama, porque todas as empresas neste país que precisam de se refinanciar, neste momento, como é que elas se financiam? Através dos bancos. E depois como é que os bancos se financiam? Como não têm mercado... o Banco Central Europeu. Exatamente. Nós falamos muitas vezes aqui do FMI e da ajuda do Fundo de Estabilização Económica Europeu que foi criado, mas a verdadeira ajuda que tem existido ao longo destes meses todos, e que nós temos vindo a comentar esta situação, e que tem sido o FMI quase que escondido, é o Banco Central Europeu. Se não fosse o Banco Central Europeu a emprestar constantemente dinheiro a todas as instituições financeiras, todo este mecanismo de financiamento da nossa economia tinha paralisado. E nós teríamos entrado em colapso há muitos meses atrás. E, portanto, esta ajuda que nós temos, não, Portugal é autónomo, não precisa de ajuda, Portugal tem vindo a ser ajudado ao longo destes últimos meses todos, mas pelo Banco Central Europeu, que já não só empresta aos bancos, como neste momento começou a comprar a própria dívida pública, a fazer aquilo que se chama nos Estados Unidos de quantitative easing. Montantes muito mais baixos, já saíram alguns valores, 70 mil milhões, enfim... Tentando esterilizar as operações. Tentando esterilizar as operações. Enfim, isto quando se compara com aquilo que se faz nos Estados Unidos mais abertamente, são montantes muito mais baixos. Mas se não fosse esta ajuda do Banco Central Europeu, a nossa economia teria paralisado totalmente há meses atrás. E, de qualquer maneira, fala-se cada vez mais na retirada desses apoios do Banco Central Europeu. Esta semana até surgia a possibilidade de ser mesmo feita uma proibição dos bancos, de alguns bancos, recorrerem ao Banco Central Europeu. Isso aí, então, é uma sentença de morte para a banca portuguesa. Eu penso que sim. Aqui temos um problema financeiro, temos um problema económico, portanto, financeiro tem a ver com as finanças dos próprios países e das próprias empresas, económico tem a ver com a forma como as economias criam riqueza, e depois temos um problema político, que é, basicamente, quem dita as regras para os dois anteriores, ou pelo menos para o anterior, para a questão económica. E em termos políticos, o problema que temos hoje em dia é que há uma enorme indefinição em relação a estes mecanismos de funcionamento da própria União Europeia. Se isto se transforma numa União mais federalista ou não, ou damos um passo atrás e voltamos àquilo que era a Europa há 20 anos atrás, onde existia muito mais autonomia por parte dos países em termos dos seus orçamentos e em termos também monetários. Essa é que é a grande dúvida. Se neste momento nós retirarmos esta facilidade ou facility do Banco Central Europeu, então entramos em total colapso nestas economias que neste momento não conseguem aguentar-se sozinhas. E isso já é notório. Portanto, Portugal, Irlanda, Espanha, enfim, Grécia já é um caso à parte, deixariam de poder ter as suas instituições financeiras a recorrer a uma fonte de financiamento. E então aí seria a total parálise. E eu calculo que isso não vai ocorrer. Neste momento há uma enorme indecisão política em relação ao rumo, mas pelo caminho eu penso que também há bastante sensibilidade em relação a estes temas e ninguém vai querer carregar no botão e dizer pronto, agora acabou, parou-se, estoura tudo quando está à volta da Alemanha e, enfim, a Europa que volta outra vez a reconstruir-se com outro plano Marshall qualquer, não é? Até pelo risco mais ou menos sistémico que isso poderia ter. Mas a nível europeu, nos últimos tempos, também não se tem falado muito mais nesta questão. Parece que o mercado parou um pouco, ou pelo menos os responsáveis políticos parecem estar a deixar ver o que é que o mercado vai fazer, não? Estão a aguardar
por Eu não sei novas se isso é bom ou pressões. mau. Pode ser bom porque mais vale não dizer nada do que dizer disparates. E se houve uma coisa que ocorreu no final do ano passado, era uma proliferação de comentários, e nós víamos isto aqui, ou estarmos aqui regularmente a comentar, que a quantidade de comentários que se ouvia entre o momento em que saía do escritório e que chegava aqui era enorme, a quantidade de comentários de líderes europeus, de líderes políticos, de oposições, etc. E isso não é saudável, porque cria um ruído enorme. Por outro lado, a ausência total de comentários pode ser positiva, mas tem que haver medidas por trás e tem que se estar aqui a estruturar um plano que depois, mais tarde, se transforme no modus operandi desta nova Europa. E esperemos que este silêncio por parte dos governantes seja apenas um silêncio de fachada e que por trás estejam a fazer o seu trabalho, e que quando chegar à altura de olhar novamente para o Tratado de Lisboa e de pôr em prática, o novo plano europeu, saiam medidas concretas, tal como aquelas saem nos mercados mais desenvolvidos nestas questões, como é o mercado americano, onde as coisas de facto se decidem com enorme rapidez. E mesmo no caso inglês, que, enfim, embora a Inglaterra seja um parente especial da União Europeia, em Inglaterra as coisas decidiram-se muito rapidamente em termos das suas reestruturações e em termos políticos. Na Europa continua a haver aqui ainda uma espécie de um jogo de bastidores muito grande. E uma dificuldade de falar a uma só voz. Mas, de qualquer forma, hoje a Europa já avançou para apoiar a Irlanda. Daqui a pouco já falaremos sobre essa emissão de obrigações para financiar a Irlanda, no âmbito do apoio que foi definido.